Olá pessoal, no dia de hoje nós vamos fazer um breve papo aqui sobre a história do coletivismo. E é bem interessante nós pararmos para analisar, porque nós já tivemos vários governos coletivistas. E o coletivismo na verdade é uma evolução do welfare state. O mundo já tinha presenciado várias coisas imbecis, várias guerras idiotas, só que o ser humano ainda não conhecia a capacidade total de ser imbecil antes da Grande Guerra Mundial, a primeira. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas foram forjadas nesses campos de batalha. Um deles foi um tal de um Benito Mussolini, que vivia na Itália. Benito Mussolini, olha que interessante, ele era um jornalista defensor dos direitos humanos e um ávido defensor do bem-estar social, welfare state, etc. Um cara que lia muito, viajou muito e ficou conhecido na guerra como um sniper assassino. Bem, quando ele voltou, ele se integrou com a Frente Nacionalista da Itália, até que em 1927, ele já então presidente, ele escreveu a Carta del Lavoro. Você conhece a Carta del Lavoro? A Carta del Lavoro era, na verdade, um documento corporativista que regrava as relações do Estado com as empresas e o trabalho. Ou seja, se você queria oferecer trabalho, queria contratar um funcionário no país, você era obrigado a seguir as regras e convenções sociais que estavam estabelecidas pelo Estado dentro daquela Carta del Lavoro. Uma coisa muito parecida com a nossa CLT. Eu diria parecida se por acaso não fosse um presidente fascista do Brasil que tivesse aplicado a CLT aqui no Brasil, copiando a Carta del Lavoro do Mussolini, porque ele também era fascista, querendo chegar aos mesmos objetivos que ele, que era regular completamente o trabalho no Brasil. Isso mesmo, Getúlio Vargas, esse ditador fascista que nós tivemos aqui no Brasil, foi que criou a CLT, baseada na Carta del Lavoro do fascista Mussolini. Era importante que para você fazer aquele populismo, do coletivismo, você precisava que pessoas muito simples pudessem votar. Então você tinha que ter o voto de todas as pessoas. Ele abriu o voto para os pobres, para as mulheres, etc. Isso mesmo. Quem fez o voto no Brasil não foi o feminismo, foi Getúlio Vargas, o fascista. Então, se você gosta do voto feminino, gosta da SLT, hoje você acabou de descobrir que você é fascista. Dorme com essa, hein? Bem, mas o coletivismo não foi só o fascismo que ele criou. Depois dessa evolução para o fascismo, muitas pessoas tentaram copiar esse sistema coletivista. E um deles fez uma outra progressão especializada no coletivismo. Ele pegou desse coletivismo que é o fascismo. Ele pegou o fascismo e olhou assim, nossa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui... Antes, o coletivismo ele veio do conceito socialista. Ele pegou o socialismo que falava assim, sociedade, povo, democracia. Aí ele pegou o socialismo, aí, sei lá, todas as palavras que tinha sociedade, ele apagou as palavras sociedade e colocou nação. Nós vamos defender a nossa nação, o socialista. Nós vamos defender a sociedade, fascista. Nós vamos defender a nação. No comunismo, você tem que morrer para defender a democracia. No fascismo, não, você tem que morrer para defender a nossa nação. Viu? Isso que é o coletivismo. Você não tem mais ideias como indivíduo, você não pensa como indivíduo, você é um ser do meio. E isso era facilmente pregado, porque era feito nas escolas, etc. Inclusive, o sistema de ensino ele foi criado na Prússia. Você conhece a Prússia? A Prússia é o que antecedeu ao Estado da Alemanha. A Prússia foi um país violento de guerras, onde basicamente para você ser um líder famoso na Prússia era só você matar 100 pessoas. Era um povo extremamente bárbaro e assassino. E ele resolveu impor a força do Estado dele, criando um sistema educacional onde todas as pessoas eram obrigadas a aprender aquilo que o Estado queria. Se você viu qualquer semelhança nisso com o MEC,
É só coincidência. Só coincidência. O mundo inteiro adotou esse sistema porque era lindo e maravilhoso. Você sequestrava as crianças de todas as pessoas que, inclusive, isso é um... Assim como a democracia tem base na Grécia. Platão também surgiu a ideia de que cada criança, antes de ser propriedade dos filhos, era propriedade do Estado onde eles nasceram. Então, era moral, belo e completamente ético você sequestrar os filhos daquelas pessoas e mandar para o exército. Se eu precisasse deles, ok. Se não, devolvia para casa. Senão, se eu precisasse de qualquer guerra, o filho era da nação, era do Estado. O filho não era dos pais. Você não tinha direito de educar o seu filho. Quem faria isso era o Estado. E isso foi oficializado pela Prússia de uma forma eficiente, criando um sistema de ensino nacional. Todos os países rapidamente adotaram isso como forma de doutrinar, porque você acabaria com homeschooling, com a educação dos pais, você acabaria com as tradições de clãs, você acabaria com a propagação de costumes, você imporia a vontade que você quisesse do Estado em cima de cada indivíduo na escola. E assim, hoje você estuda 20 anos para aprender que o Estado pode te roubar quando e como quiser, pode te estuprar a hora que quiser, e você tem que pagar os seus impostos calado, e se você reclamar, você quer dar um golpe. Entendeu? É isso que você aprende na escola. Então, tudo isso é coletivismo, é a remoção completa do seu sentido de indivíduo, é a remoção da sua liberdade de livre-arbítrio, é a remoção do seu direito de pensar. Essa é o coletivismo. Nós temos que ter como nação. Você vê vários sites de militantes, os caras falam assim, não, a posição do nosso partido é essa, todos temos que falar isso. Você acompanhou nas votações do impeachment? Não, a posição do nosso partido é essa. Tipo, as pessoas não têm direito individual de pensamento. É a posição do partido, ela representa o partido. Sempre, dentro da democracia, vai surgir isso, sentido de coletivismo. Então, fechando aspas, voltando para o assunto. Depois que o Mussolini criou a sua versão de comunismo baseada nos ideais marxistas, só que removendo conceitos de democracia e conceitos de sociedade, inserindo conceitos de nação e de nacionalismo, militarismo, etc., o Hitler gostou disso e fez uma cópia com a versão dele. Só que a cópia do Hitler foi ainda mais ousada. O Hitler era um cara extremamente inteligente. Ele leu tudo que deu certo, dos generais franceses, da própria Inglaterra, e aplicou aquilo ali contra ele mesmo. Usou os ideais da Prússia para fazer um sistema de ensino extremamente doutrinativo. O cara saía da escola, um nazista, achando que aquilo era lindo e maravilhoso. Entendeu? É igual um cara sai hoje ali como militante do PSOL, da faculdade. O cara saiu um nazista de lá. Exatamente, porque ele passava a vida inteira escutando que o nazismo era lindo e maravilhoso. Desde a escola eles ensinavam que o judeu era sujo, que o judeu era asqueroso, e etc. E eles foram doutrinando e preparando a sociedade para poder apoiar interinamente aquele absurdo que aconteceu na Alemanha. E que nós estudamos ele até hoje. Que foi, na verdade, um cara que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, que era carteiro, entregador de mensagens, e resolveu ser um nacionalista também, igual o Mussolini, aplicou um golpe no país, se afiliou a um partido dos trabalhadores e pegou que todos os ideais das pessoas não tinham trabalho porque alguém lhe devia alguma coisa, tinha uma dívida histórica. Isso te lembra alguma coisa? Os judeus tinham uma dívida histórica, porque eles roubaram o emprego, roubaram o trabalho deles, eles precisavam sair dali. Todo mundo que não concordava com os ideais alemães era racista, entendeu? Todo mundo que apoiava judeus era um traidor. Ele pegou todos os ideais de Lenin e aplicou os ideais de Lenin na guerra, porque eu não sei se você sabe também, mas quem construiu Lenin como ditador foi a própria Alemanha na Primeira Guerra. A Alemanha, quando estava fazendo trincheira com a França, ela não queria ser atacada pelas costas pela Rússia, então ela resolveu destruir a Rússia por dentro. Ela pegou o Lenin, que estava exilado, deu $6 milhões na mão dele para ele comprar arma e colocou num trem em direção à Rússia para ele destruir a Rússia por dentro. E eles tomaram o poder na Rússia, que foi conhecido como a Primavera. E o que aconteceu lá? Os caras tomaram e fundaram uma ditadura. E o que o Lenin deixou de legado?
quais eram os ideais de Lenin? Era gerar guerra de classe, gerar ódio, usar aquela coisa maquiavélica do separar para conquistar, dividir para conquistar. Com essa construção, o Hitler fundou o nazismo e tomou a Alemanha e por muito pouco não derrubou a Europa. E é muito triste você perceber que depois de todo esse coletivismo, você vê que um dos países mais liberais do mundo, como os Estados Unidos, que já foi o país mais liberal do mundo, hoje ele está na 17ª posição de liberalismo, já caiu bastante, continua caindo. O Estado dos Estados Unidos cada vez cresce mais. E ele só consegue reorganizar a economia, que eles usam um sistema keynesiano absurdo, com um sistema de lastro monetário fracionado que é o mais irresponsável do mundo. É o sistema econômico mais irresponsável do mundo, é o sistema do Banco Central americano, que já produziu várias crises, como a de 29, como a de 2008, etc. Ele vai produzir uma crise igual ou pior nos próximos anos. Esse país que expulsou os ingleses a bala para o meio do Atlântico para declarar um país livre, hoje se divide em dois partidos coletivistas que estão querendo pregar. Um prega um fascismo e outro prega um nazismo. Ou você vai eleger o fascista do Trump, ou você vai eleger a nazista da Hillary. E você achando que estava ruim aqui no Brasil, hein? Essa foi a dica de hoje, meus amigos. Toma que é de graça.